Esta mensagem nos fala sobre o lava-pés. E no livro de João, capítulo 13, versículos 4 e 5 nos diz: Levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Este tema não é polêmico para a minoria das denominações evangélicas de nossos dias. Todavia, a maioria delas não tem aceitado esta prática em seu meio, que tiram o corpo fora da humilhação, mas dizem que era um costume antigo. Seria mesmo um costume antigo? De fato, o lava-pés era um costume antigo, mas precisamos diferenciar o costume antigo praticado pelos israelitas no Velho Testamento e o mandamento de Cristo praticado pela igreja primitiva no Novo Testamento. O costume antigo consistia no ato de humildade do servo ou serva israelita lavar os pés de seu senhor ou convidados antes das refeições ou antes de dormir. Este costume permaneceu entre o povo de Deus desde Abraão até Cristo. E em João, capítulo 13, versículo 14, Jesus disse: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Já no Evangelho, Jesus Cristo mudou este ato e o costume passou a ser mandamento, invertendo-se as posições. Ao invés de antes das ceias, agora é depois da Santa Ceia. Ao invés dos servos, agora são os mestres e senhores quem devem lavar os pés de seus servos na Santa Ceia, como sinal de humildade dos mesmos. Isto deveria continuar como prática nas igrejas até hoje. O maior servirá o menor. As lideranças rebatem, dizendo que nos dias de hoje seria difícil cumprir tal ritual em uma igreja, considerando o número de membros e o tempo que levaria para a realização do evento. Aliás, a Santa Ceia sem o lava-pés, além de constituir uma distorção das Escrituras, também visa anular a memória da humildade do Senhor. E em João, capítulo 13, versículos 15 a 17, nos diz: Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A cerimônia do lava-pés na igreja foi instituída por Cristo através do seu Evangelho, cujo significado simboliza a lavagem pela palavra do corpo espiritual do cristão e coletivamente da igreja para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. O lava-pés aconteceu na noite da Santa Ceia, portanto, o mesmo é também memorável a humildade do Senhor para com os seus. A simbologia do lava-pés não é mais costume dos israelitas no Velho Testamento, mas mandamento de Cristo para a igreja no Novo Testamento, conforme nos diz em João capítulo 13, versículos 15 a 17.
Jesus lavou os pés somente dos 11 discípulos que tinham parte com ele. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Jesus lhe disse: se não te lavar, não tens parte comigo. Por esta razão, Jesus não lavou os pés de Judas, pois este não tinha parte com ele, e se isto acontecesse, Judas não teria se perdido, e não se cumpriria a Escritura abaixo que nos diz: tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus, ao lavar os pés dos 11 discípulos, somente completou a obra sobre aqueles que já havia sido lavado antes. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus disse: mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Judas era o único discípulo que não estava limpo. Ao contrário dos demais discípulos, lavar somente os pés seria inútil, não limparia o seu corpo espiritual imundo. Judas não havia sido escolhido nem para a salvação, nem para o lava-pés. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Porque em verdade vos digo, que o céu e a terra passarão, nem um jota ou um tio se omitirá da lei de Cristo, sem que tudo seja cumprido. Amém? Eu sou Carlos Calmar, e aprendemos o exemplo de humildade que o Senhor Jesus nos deixou. Sempre seremos bem-aventurados quando guardarmos e praticarmos os seus ensinamentos, e que as bênçãos do Senhor sejam com todos, hoje, amanhã e sempre assim seja.